Que manhã maravilhosa, que manhã especial. Quantos estão felizes de estar aqui? Eu, sinceramente, orei e pedi muito a Deus. Estou muito feliz. Ah, meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver esse dia chegar. 50 anos de Lagoinha do nosso pastor. Que alegria. E nesse momento nós vamos ouvir a preciosa palavra do Senhor. E quando nós orávamos sobre essa manhã especial, a gente ficava prestando atenção, né? Que músicas o pastor gosta, que pessoas ele gostaria de ver aqui. E a Ivanilde, sua secretária, a Helenise, elas falaram: Ana, olha, aconteceu algo, a gente pegou no ar, o que você acha? Eu falei: maravilhoso. O pastor Márcio estava conversando com elas e falou assim: ah, filha, tanta gente vem pregar aqui na igreja. Nós somos privilegiados em Lagoinha. O corpo de Cristo passa por aqui, não é assim? E ele falou: tanta gente pede até para pregar aqui na igreja. Eu fico muito feliz. Mas sabia, filha, que eu nunca convidei ninguém. Os eventos acontecem, os ministérios da igreja se programam, convidam. Mas eu, filha, se um dia eu pudesse chamar alguém para pregar no meu púlpito, sabe quem eu gostaria que um dia viesse? Elas... E é com muita honra que nós realizamos esse sonho do nosso pastor. E aqui está presente um dos seus amigos. Que suspense, gente. Antes de eu falar isso, eu queria chamar para ficar de pé no seu lugar outros pastores amigos de outras igrejas que também estão aqui. Por favor, temos outros pastores entre nós. Vamos aplaudi-los. Muito obrigada. Pastor Paulinho, quem que ficou lá na central hoje de manhã? O senhor deu um jeito e veio prestigiar o pastor. Vamos aplaudir mais forte todos os pastores que deixaram seus púlpitos, viajaram, pastores viajaram até para estar aqui. E é agora, com uma salva de palmas assim bem caprichada, o pregador desta manhã veio da primeira igreja batista de Curitiba, o nosso amado pastor Pascoal Piragini. Doce. Uau, que coisa linda, viu? Eu cheguei aqui, pastor Márcio, era por volta de 9 horas da manhã, já estava lotado esse tempo. E tinha fila do lado de fora, e me disseram que tinha fila dando volta no quarteirão, do povo dessa igreja que queria estar aqui para dizer: olha, nós amamos o nosso pastor, não é? E muitos talvez não tenham conseguido entrar nesse auditório. Eu acho que deve ter um monte de auditório aí aberto, com telão e televisão, está transmitindo, e gostariam de estar aqui. Eu trago uma saudação, antes de trazer a palavra de Deus, de um grupo de amigos do GKPN. Eu sei que o Elias Dantas está por aí em algum lugar, nem sei se ele entrou nesse auditório. Ele fez uma cirurgia e ele veio especialmente para dar um abraço no irmão. E também trago o abraço da Sociedade Bíblica do Brasil, que sou vice-presidente, e em nome deles eu quero trazer o abraço ao irmão. Quando eu recebi o convite, né, da família para estar aqui com o irmão, eu fiquei pensando assim: que honra, mas que desafio. Porque se tem um homem de Deus que inspira os evangélicos brasileiros, é Márcio Valadão, não é? Não é verdade? É verdade. Ele tem um jeito muito próprio de ser, manso, querido. Eu nunca ouvi falar mal de ninguém. Já conversei muito com ele. E se alguém tenta falar alguma coisa ruim de outra pessoa, ele diz: mas olhe bem. E aí ele vai saindo por ali dizendo os valores do outro, não é? E aquela maneira mansa de falar, ele vai tocando profundamente o nosso coração. E aí eu comecei a orar: Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? E aí o Espírito Santo colocou no meu coração uma figura de um profeta do Velho Testamento. E eu vou passear pela vida do profeta Eliseu, do Velho Testamento. Escolher alguns trechos da vida dele. E o Senhor tocou profundamente no meu coração para um tema baseado na vida de Eliseu.
e o tema é marcas perceptíveis de um homem de Deus. Como é que a gente pode perceber um homem de Deus? Como é que o homem de Deus deixa marcas na nossa vida? E aí, olhando para a vida de Eliseu, eu fui olhando e percebendo essas marcas que ele deixou numa geração, de uma maneira tão impressiva e impressionante no seu tempo, e como também a gente pode aprender com Eliseu a viver essas marcas e aprender na vida do pastor Márcio como elas acontecem em pessoas simples que estão servindo ao Senhor. O primeiro texto que eu queria ler está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, e eu vou ler na versão da NVI. Eu acho que deve estar aí para vocês também, porque eu mandei os textos bíblicos para vocês. 1 Reis 19 a 21, a palavra do Senhor diz assim: E então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. E ele estava arando com 12 parelhas de 2 bois, de bois, e conduzindo a 12ª parelha. E Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram, e depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. A primeira característica que eu aprendo aqui com Eliseu de um homem de Deus é consagração. Ninguém vai deixar marcas do poder de Deus, ninguém vai deixar marcas do amor de Deus na vida de ninguém, de outra pessoa, se não vivenciar consagração, entrega total e absoluta. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Vocês lembram da história? Ele estava lá e Elias já era um profeta afamado, todo mundo conhecia Elias, e de repente ele entra na terra de Eliseu, tira a capa de profeta, e essa é uma capa que vai ter um significado extraordinário depois, não é? Porque é com essa capa que Eliseu vai fazer um primeiro milagre. Ele vai abrir o rio com essa capa, tem um significado, e essa capa é lançada nos ombros de Eliseu, como se dissesse: olha, moço, o Senhor está chamando você, o Senhor tem um projeto para a tua vida, e eu estou te chamando para ser profeta. E aí aquele homem de Deus diz assim: ó, espera um pouquinho. E a gente pensa assim: que coisa estranha, tem que sair correndo. Ele diz assim: eu preciso primeiro resolver umas coisas aqui em casa. E ele vai, resolve as coisas, e aí pega a junta de bois com que ele trabalhava, sacrifica os bois e faz uma oferta de louvor. A oferta de louvor na Bíblia nunca é comida sozinho, você tem que chamar gente para comer, tem que estar junto. E aí ele chama todos os trabalhadores e diz assim: sou ministro de Deus, e agora eu estou colocando em louvor ao Senhor tudo que eu tenho, e vou seguir meu caminho. Quando eu olhei para essa experiência de Eliseu, eu lembrei, porque eu recebi muita cola de muita gente aqui, viu, pastor? Tem muita gente que passou cola para mim aqui. Eu fiquei pensando no Senhor. Por quê? Porque no dia 19 de maio de 1966, o Senhor estava numa vigília nesta igreja. Depois eu fiquei sabendo que era numa casa, ou era na igreja. Mais ou menos, né? Tanto faz se é casa ou igreja. Era na casa, a casa da igreja. Obrigado. Então, em 1966, numa vigília nessa casa da igreja, um profeta se levanta no meio daquela vigília e diz para ele: olha, o Senhor está chamando você para o ministério, e daqui a um ano você vai estar no seminário. E veio essa palavra do Senhor. Só que tinha uma série de problemas. O problema é que ele era menor de idade, não tinha 18 anos ainda.
No ano seguinte, ele teria que servir o exército. E aquela era uma época da Revolução em que dificilmente você saía fora do serviço militar, especialmente nessa época aqui de grande convulsão política, até 69, foi uma época de grande convulsão política. Então, dificilmente você era dispensado. Tinha um outro problema. O problema é que ele, apesar de menor de idade, ele era o arrimo de família, porque ele já detinha uma loja, porque é tremendamente empreendedor, uma loja, não é, no primeiro shopping com escada rolante de Belo Horizonte. Ele me disse ontem que ele ia para São Paulo para fazer compras e não podia ficar no hotel porque ele não tinha os documentos. E aí, então, é tremendo a obra de Deus. Aquela palavra profética, exatamente como aconteceu com Eliseu. Espera um pouquinho, Senhor, porque eu tenho que arrumar algumas coisas na minha casa. E ele vai arrumando as coisas. Mas chega um momento que ele tem que tomar uma decisão crucial, porque Deus vai preparando tudo. Ele é liberado do exército por excesso de contingente, quando já estava na fila para receber a designação de qual quartel. E o Senhor estava operando lá. E aí ele sabe, diz, olha, Senhor, o Senhor está cumprindo tudo, mas agora tem minha loja. E aí a história que eu ouvi é que ele fez exatamente como Eliseu. Ele começou a vender as coisas que tinha na loja para indenizar cada um dos funcionários. E saiu sem nada, para ir para o seminário. Porque não dá para ser homem de Deus sem consagração total e absoluta. A grande lição que eu aprendo aqui, para a minha vida, é que a marca de um homem de Deus precisa ser consagração. O homem de Deus, ele não é distinguido entre outros por causa dos seus títulos. Talvez na casa do pastor tenha lá inúmeros títulos lá que ninguém sabe. Mas não é isso que faz ele ser um homem de Deus. O homem de Deus, ele não é distinguido no meio das pessoas porque ele tem um cargo. Porque os cargos passam. Mas o ser, a pessoa, tem que permanecer. O homem de Deus é distinguido quando ele é capaz de se colocar ele mesmo no altar, como uma oferta sagrada, devota, de entrega ao Senhor. E quando as pessoas podem perceber essa devoção da entrega, então essa devoção inspira, essa devoção demonstra a graça poderosa que se revela, e a gente tem coragem de seguir pessoas assim. Se essa igreja, ao longo de 50 anos, segue o irmão, é porque nas várias vezes, como um ser humano que tem defeitos, essa consagração, lá do começo, se repetiu. O pastor me disse uma coisa ontem, quando estava na casa dele, que é estranha e admirável. Porque dentro da economia de mercado, você dizer para alguém, olha, nós não temos orçamento, nem dinheiro em caixa, é loucura. E se tiver algum empresário aqui, tiver algum economista, vai dizer, até um bando de doidos. Mas ele disse para mim, olha, nunca tive, porque eu sei quem sustenta a casa de Deus. É o Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente olha, eu passei ontem aqui, e a gente olha essa igreja, mas aqui tem não sei quantas propriedades. Começaram a me mostrar, isso aqui é a fábrica de artes, essa aqui, e foi mostrando um monte de coisa que eu nem sei mais, tá? E disseram, tem mais 200 propriedades. Eu falei, misericórdia, sem orçamento, sem nada. O que é isso? Graça de Deus, poder do Espírito Santo, fruto de consagração. O desafio que eu vejo aqui é que cada um de nós somos chamados por Deus de maneiras diferentes. E nós precisamos ter coragem de entregar a nossa vida ao Senhor.
entregar sem reservas, entregar queimando pontes. O general Hudson, na batalha do Texas, ele levou a sua tropa para enfrentar o exército mexicano. E chegou um ajudante de ordens para ele e disse assim: o inimigo destruiu a ponte que dá acesso à única rota de retorno. E aquele general olhou para os seus soldados e disse: não foi o inimigo não, fui eu mesmo. Porque para nós só tem um lema: ganhar ou ganhar. E sabe, queridos, é assim na vida ministerial, na vida de um servo de Deus. Não tem volta. Por que a gente queima junto de bois? Porque não tem volta. Ou a gente vai andar com Jesus pelo resto da vida, ou vai estar perdido. Então a gente tem que caminhar com Ele de todo o coração. E o desafio é esse: é a coragem de entregar tudo ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, os nossos bens ao Senhor, o nosso futuro, o nosso passado, queimar as pontes, de modo que não tenha outro caminho, a não ser ir para frente, para onde o Senhor nos enviar. E aí a gente vai deixar marcas de alguém que serve a Deus. Segunda imagem que me veio de Eliseu é que o homem de Deus deixa marcas por causa do seu caráter. E aqui não vou conseguir ler tantos textos que poderiam revelar o caráter de Eliseu. E a gente vai perceber o caráter de Eliseu pela sensibilidade dele fazer um milagre com aquela viúva pobre, com um azeite que não acaba. Ou então aquele milagre da ressurreição da mulher lá de Sunem, o filho daquela mulher. Ou quando ele fez o milagre, porque as águas e o povo não tinha onde beber, as águas estavam contaminadas. E o milagre que ele fez quando havia veneno na comida, e ele salvou o povo, e havia ali no coração dele uma série de coisas. Se você ler a história de Eliseu, e não vai dar tempo aqui, mas a história de Eliseu vai dizer de tantas coisas que tinham a ver com o coração de Eliseu. E o homem de Deus deixa marcas na vida das pessoas, porque a mensagem que ele prega é coerente com a vida que ele tem. Queridos, carisma sem caráter é escândalo. Não tem jeito. Caráter sem carisma pode virar soberba. Mas caráter e carisma deixam marcas da graça de Deus por onde passa. E quando eu ouvi as histórias do pastor Márcio, me permitam falar de algumas características dele. Esse é um homem que tem um coração sensível. Eu ouvi uma história muito bonitinha, me perdoem falar as histórias aqui, né? Eu sou muito fofoqueiro. Me passam as histórias, eu conto, tá? Olha, dizem os filhos que de vez em quando o pai saía para caminhar com eles pela rua e encontrava um vendedor ambulante, geralmente um menino vendendo alguma coisa nas ruas. E ele parava para o vendedor ambulante e dizia assim: escuta, quanto você quer para vender tudo que tem aqui no teu tabuleiro? E lá a pessoa dizia tanto. Ele ia lá e pagava tudo e levava tudo. E aí os meninos perguntavam: papai, mas para quê? O que você vai fazer com tudo isso? Só para ver esse menino voltar alegre para casa. Porque eu já fui um desses. E quando eu terminava cedo, eu chegava tão alegre em casa. Esse é alguém que tem sensibilidade. Agora imagina a sensibilidade aliada à visão do reino. E aí a gente vai ouvir histórias tão bonitas como a fábrica de artes, não é? Que foi construído por causa de um sonho do pastor, de que os meninos, as meninas pudessem correr naquela rua central e pudessem passar o dia ali estudando música, balé, coro, sei lá mais o que, e tirar essa meninada da rua para fazer diferença nessa terra.
E está lá, eu fui lá visitar. Agora, essa é uma das obras. Tem tantas outras que vêm da sensibilidade e que marcam pessoas. Como a casa, por exemplo, daqueles que saem da cadeia porque ali foram evangelizados e têm um lugar para ficar e começar a vida de novo. E eu poderia dizer algumas, mas você sabe muito mais do que eu. Mas cada uma das pessoas que foi alcançada por isso tem uma marca, a marca do caráter. É muito fácil construir o reino pessoal. É muito fácil. A gente construir as bases das nossas forças. Mas é muito difícil ter gente capaz de olhar para o alto e querer construir o reino do Senhor nessa terra. E glorificar o nome de Jesus amando as pessoas que Jesus amou. Outra característica, não é, do pastor Márcio é a sua humildade. Ele é simples, mas é firme. Vai brincar com ele. Não é? Não é verdade que eu estou falando? É, eu sei. Mas me disseram uma frase dele assim, ele belisca sorrindo. Eu não sei o que quer dizer, viu, pastor? Mas me falaram, tá? Me disseram, tá? E eu acho que eu posso entender, porque o homem de caráter e o homem cheio do Espírito, o homem que se consagra a Deus e é profeta do Senhor, ele traz palavras de esperança. Mas não só isso, porque há momentos na vida e na história que tem que vir palavras de confrontação ao pecado. E ninguém consegue ser um homem que deixe marcas de Deus se ele não tiver a coragem de confrontar o pecado. E às vezes a gente faz isso no púlpito, mas muitas vezes, quem sabe lá quando ele estava conversando com você, que a gente ouviu dizer, beliscando, sorrindo, naquela voz mansa, ele falou: olha filho, tem isso aqui errado na tua vida, tem que acertar. Outra característica do caráter do pastor Márcio, que tem a ver com isso tudo, é a sua capacidade de perdoar. Eu ouvi muitas histórias, não vou contar nenhuma delas aqui não, porque hoje é dia de festa. Mas de pessoas que falaram mal dele, pessoas que publicamente falaram coisas, e ele vai lá e abençoa, ele vai lá e visita, ele vai lá e acerta, ele vai lá e diz: eu não quero viver assim, vamos acertar. E eu tenho certeza que são essas marcas que ficam indeléveis no coração dos outros. Tem uma lição aqui. A lição é de que esse carisma e caráter que andam juntos, eles precisam se revelar nas pequenas coisas. Não são as grandes coisas que revelam o nosso caráter, não são os nossos discursos que revelam o nosso caráter, mas é a nossa atitude, a nossa palavra, o nosso gesto, lá nas pequenas coisas. Porque quando eu tenho uma atitude aqui e outra ali no banco, ou ali na rua, ou ali no mercado, ou ali no telefone, essa mensagem que eu prego fica ensurdecida, obscurecida pelo ruído, pelo barulho da minha própria vida no privado. E o grande desafio para mim, que quero ser um homem de Deus, eu acho que você também quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, é que você possa inspirar pessoas por onde passa, pelo poder do Espírito, que vive dentro de você, mas pela palavra, pelo gesto, pelo carinho, pelo cuidado com as pessoas, porque isso faz com que haja coerência na nossa pregação. Terceira coisa que eu queria deixar com vocês, se encontra em 2 Reis, capítulo 8, versículos 4 a 6, diz a Bíblia:
o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. E Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Terceira característica de um homem de Deus é que ele deixa marcas na vida das pessoas que convivem com ele. Tem marcas. E é interessante porque quem está falando de Eliseu é Geazi, o moço que tinha sido repreendido duramente por Eliseu, quando ele foi negociar com Naamã a cura. O meu senhor mandou aqui, mas não tinha mandado nada. Me dá aqui aquela graninha. Não. E quando ele chega lá com aquela grana, ele diz: quem mandou você fazer isso? Agora a lepra que está aí na mão vai para você, meu filho. Esse é o homem. Mas esse homem está tão impressionado, porque, como a gente já falou, o homem de Deus confronta o pecado. Não teme confrontar o pecado. Mas a graça de Deus era tão forte, tão impressiva na vida desse homem, que esse homem que foi confrontado agora está dizendo para o rei: você não sabe o que é que Deus está fazendo através de Eliseu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ele diz: conta. E aí quando está contando, chega a mulher, mãe daquela criança, e diz: essa mulher. E o rei pergunta: aconteceu mesmo, é verdade, com todos esses detalhes? E ela diz: é verdade, exatamente assim. Aqui tem uma lição para nós, né? O homem de Deus, Márcio Valadão, que completa hoje 50 anos de ministério, é um homem que deixa marcas aqui nesse lugar. Não dá tempo aqui, mas eu tenho certeza que se eu pedisse para cada uma dessas milhares de pessoas se levantarem e darem um testemunho, eles diriam assim: olha, na minha vida, naquele dia, o Senhor falou comigo através de uma mensagem. Naquele dia eu recebi uma oração. Naquele outro dia, meu casamento foi feito. Naquele outro dia, meu casamento estava desfeito, foi feito de novo. Por quê? Porque os milagres de Deus testificam a mensagem que a gente está pregando. Você está entendendo? A gente prega. Eu posso pregar aqui horas a fio, não vou fazer isso, tá? Posso pregar horas a fio, mas se o Espírito Santo não testificar na tua vida, e não disser é verdade, e não tocar teu coração, não chacoalhar tua alma, você vai sair do mesmo jeito que entrou. Agora, se uma palavra que for dita, for usada pelo Espírito Santo de Deus para você acordar, e aquela hora o Espírito Santo vai lá e toca, você sabe, algo de Deus aconteceu nesse lugar. E aqui os milagres são visíveis, na vida da igreja, na vida das ovelhas, dos testemunhos. Mas o mais forte para mim é a sua família, pastor Márcio. Porque cada um deles não são apenas homens ou mulheres públicos, mas esses seus filhos que se tornaram servos do Senhor, ministros do Evangelho, todos eles são ministros do Evangelho, conheceram não o homem público, mas o homem de carne e osso, com todos os seus defeitos e falhas. E mesmo assim, disseram: vale a pena amar Jesus. E agora as marcas de amor e fé na vida
dos seus filhos já se passaram aos seus 8 netos, que estavam aqui na frente. E mais, para mim, mais do que essa igreja, esse ministério, essa história, eles são a carta viva de Deus, de quem o Senhor é, homem de Deus. E é interessante porque são algumas pequenas lembranças que fazem diferença. E uma delas que me contaram era a maneira como todos os dias o Senhor acordava os meninos, não é? Você lembra como é que é? Como é que é? Conta pra gente como é que é isso aí. Vamos lá. Liga o microfone aqui da Ana para ela mostrar pra gente aqui. Tá desligado aí. Oi. Vamos lá. Cadê a Maria? Vem cá, vai lá. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. E abrindo as janelas. Abrir a janela, abrir a cortina, né? E já ia cantando. Louvores a Deus. Que gostoso, né? Eu digo que há memórias na nossa vida que não se apagam de jeito nenhum. Essa é uma delas. Deixa a luz do céu entrar, meu filho. Deixa a luz do céu entrar na sua vida. É interessante como esses seus filhos também dizem, né, e me testificaram, que eles admiram a maneira como o Senhor sempre lidou com as suas finanças pessoais. E lida até hoje. E me disseram assim: papai se orgulha de não ter outro bem além da sua casa, a casa que ele mora. Ainda que a igreja tenha mais de 200 propriedades. E eles sabem, como filhos, que o Senhor nunca tirou proveito de nada, porque antes de tudo o Senhor se consagrou ao Senhor. Existem alguns perigos na vida de um homem público, e essa é uma coisa séria. A fama, que é uma coisa que a gente não produz, ela acontece na nossa vida, ela traz consigo algumas tentações: sexo, dinheiro e poder. E como é gostoso a gente ver quase 50 anos de casado, livre das tentações de construir só o seu patrimônio e não usar o poder dele, porque existe um poder natural da influência para outra coisa a não ser para a glória de Deus. E quando a gente vê isso, a gente aprende uma lição. E eu queria deixar essa lição para mim e para você. A grande lição aqui é que a marca de um homem de Deus é como esse homem de Deus inspira a vida de outras pessoas, começando pelos da sua própria casa, com gestos que os motivam a viverem uma vida dedicada ao Senhor. Se a gente construir uma grande obra, deixar um grande patrimônio, mas não inspirar pessoas até o final da nossa vida, tem alguma coisa errada com o nosso ministério, com o nosso chamado, com a nossa maneira de ser. Porque se Deus está trabalhando na nossa vida, algo do caráter de Jesus vai ficar na nossa maneira de ser. E é por isso que hoje o Senhor nos convida a proclamar a fé, não só em palavras, mas em gestos que inspirem, que toquem, que revelem a misericórdia do Senhor às pessoas. Há algum tempo atrás nós fizemos uma campanha na igreja chamada 4K, Amor em Alta Definição. E aconteceu muita coisa diferente através dessa campanha, onde pessoas faziam gestos de amor, só isso. Chegava, por exemplo, num pedágio, pagava o pedágio para o carro de trás, sem falar com ele. Me lembro de uma pessoa que o carro foi,
seguindo, tocando a buzina, encostou no meio-fio ali, no acostamento da estrada, e disse: moço, mas por que você pagou o meu pedágio? E era um carro daqueles de luxo. Não precisa pagar para mim, não. E ele disse assim: porque Jesus já pagou tudo para você e para mim, e eu estou aqui para te mostrar isso. Ele falou: que isso, você é maluco, é? Ele falou: sou maluco por Jesus. Ele disse: então me conta essa história. O homem se converteu. Não é tremendo? Às vezes, um pequeno gesto faz toda a diferença. Última coisa, prometo. O homem de Deus deixa marcas na obra que realiza. 2 Reis 13, verso 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. E então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E o jovem rei olhava para trás e via as marcas do homem de Deus na história recente da sua nação. E ele elogiava com as mesmas palavras que um dia Eliseu proferiu para Elias tantos anos atrás. Olha lá na Bíblia, você vai ver que a hora que ele vê as carruagens de fogo levando Elias, ele vai dizer exatamente as mesmas palavras. E que gostoso é quando a gente pode olhar para trás, como hoje estamos fazendo, e podemos ver as marcas de um ministério cheio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que começa no primeiro campo missionário, lá numa cidadezinha chamada Martinho Campos. E ele começa ali a plantar uma igreja e constrói um templo. Eu vi a foto desse templo, já foi demolido, já fizeram outro no lugar, mas eu vi a foto desse templo, lindo, lindíssimo, maravilhoso. Menino, começando, estava no seminário, mas deixou a marca lá. Depois ele foi lá para o Paraná, na cidade de Ponta Grossa, deixou a marca lá. E aprove Deus que ele viesse para cá, há mais de 50 anos, encontrasse sua esposa, formasse sua família, recebesse a unção de Deus, aleluia, aleluia, não é? Recebesse a unção de Deus para pastorear esse rebanho por mais de 50 anos. E hoje, a Lagoinha, que era uma igreja local, e várias vezes eu ouvi o pastor Márcio falar para mim: não, nós somos só uma igreja local. Deus deu uma visão para ele há poucos anos atrás, de que ele tinha que multiplicar Lagoinhas no mundo. E hoje já são 700 espalhadas por essa terra. É tremendo, né? Não é tremendo? E alguém brincando disse assim: tem em todos os continentes do mundo, menos na Antártida, porque lá só tem pinguim, porque se tivesse gente também teria uma lá. Porque a paixão pela obra missionária é uma coisa que arde no coração desse homem de Deus. E eu concluo dizendo assim: a grande lição aqui é que eu e você somos convocados por Deus, através do exemplo deste homem, através da vida dos profetas do passado, a ter a mesma missão: colocar a nossa vida em consagração ao Senhor, em primeiro lugar, abrir mão de tudo que for necessário, construir o reino dele e não o nosso reino, ter carisma e caráter, e deixar marcas indeléveis no coração das pessoas que inspiram, que eles podem contar histórias. As histórias que eu contei foram as que eu ouvi, devem ter milhares outras. E a obra de Deus fica na terra, não porque elas vão permanecer perenemente,
porque um dia não vai sobrar pedra sobre pedra, Jesus vai voltar, novos céus e nova terra vai ter que ser feita, não tem jeito. Mas porque elas representam que mais e mais pessoas vão poder ouvir a palavra de Deus. Eu queria terminar orando. Eu sempre faço isso quando eu termino de pregar. Se você me permite, eu gostaria de orar. E gostaria de orar por pessoas. Eu acho que há uma mensagem de Deus que está sendo proclamada aqui. Não só através do que eu falei, mas de tudo que a gente viu aqui, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente participou. E talvez para algumas pessoas esteja muito difícil a consagração total. A gente às vezes quer fazer as coisas de Deus do jeito da gente. E eu quero dizer para você, do teu jeito você está fazendo a vida toda e não funciona. A gente tem que aprender a fazer as coisas que Deus tem para a nossa vida do jeito dele. E às vezes a gente tem pequenas coisas que que a nosso olhar, que a nossa vista, são grandiosas demais. E o Senhor diz assim: filho, tu vai ficar ainda com essa juntinha de boi aí? Você consegue enxergar ali antes? Tem mais do que uma juntinha de boi para você. Tem a minha glória, tem o meu poder, tem a minha missão. E talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo assim: larga a tua junta de boi, porque eu quero fazer uma coisa nova na tua vida. Larga o que te amarra. Às vezes na nossa vida a gente tem carisma, a gente busca unção, sobe na montanha, ora, vê tanta coisa maravilhosa, e Deus é bom, Ele derrama poder. Eu podia contar milagres de Deus para você que eu já vi, de coisas impossíveis. Mas às vezes pessoas que veem as coisas impossíveis não se deixam transformar pelo poder de Deus. E aí o caráter não permite que a graça de Deus complete a obra da vida dele. E hoje o Senhor está dizendo: olha, se você vai colocar junta de boi, deixa eu mexer no teu caráter, no teu temperamento, no teu jeito de falar. Ah, mas pau que nasce torto, morre torto. Não no reino de Deus, porque todos nós nascemos em pecado, mas somos transformados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é poderoso. E a gente traz no coração as marcas da graça de Deus. Então nesta manhã eu queria terminar esse momento de pregação orando com você. Se o Espírito de Deus hoje está falando no seu coração e está faltando entregar a junta de boi, e sabe, a junta de boi tem sentido diferente para pessoas diferentes. Tem gente que, se for pedir uma oferta, ele vai lá e faz na hora. Mas se pedir para abrir a casa dele toda semana para pregar o Evangelho, diz: isso é demais. Não estou brincando não. Semana passada eu falei com um empresário da igreja. Preguei um sermão, ele falou: pastor, eu não estou fazendo tanto, eu queria dar mais. Eu falei: eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua casa para a gente pregar o Evangelho. Ele falou: pastor, toda semana? Eu falei: toda semana. Dinheiro você dá, mas você precisa dar a tua vida, moço. Então, se há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando, e você está entendendo a mensagem, diz assim: ó, eu entendi, Jesus falou comigo hoje. Eu vou pedir para você ficar de pé no lugar que você está, para a gente orar ao Senhor agora. Eu quero colocar a tua vida na mão de Deus e as entregas que você está fazendo ao Senhor. Se o Espírito de Deus está falando, vai lá em cima, na última galeria. Eu me lembro que o dia que o Senhor tocou meu coração, eu estava na última galeria e disse: aqui Deus não me vê. E o danado do pregador apontou para mim e falou: é você. Eu falei: misericórdia, Deus está vendo, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aqui, nessa galeria do meio, Deus está falando com você, louvado seja Deus, filha, viu? Está falando aqui desse lado, louvado seja Deus. É aqui embaixo,
tá? Gente ali, louvado seja Deus pela sua vida. Agora vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que nós celebramos esse dia festivo, mas é impossível falar de um homem de Deus sem falar de Deus. É impossível lembrar das histórias sem entender a razão da história, Jesus Cristo, Senhor nosso. E aqui estão homens e mulheres que o Senhor está tocando pelo teu Espírito, e nessa hora se colocam em pé na tua presença, dizendo: Senhor, ouvi a voz do teu Espírito. E eu te peço, vem agora, Pai, com o teu Espírito Santo e se derrama sobre essas vidas. Derrama, Senhor, graça, misericórdia, poder, salvação, transformação. Derrama sobre essas vidas, Senhor, coragem para se consagrar ao Senhor. Coragem para se deixarem mexer pelo Espírito e transformar. E que a bênção, a misericórdia e a paz de Jesus reine na vida deles. E que por onde eles passarem, inspirem. Por onde eles passarem, teu nome seja glorificado. Por onde passarem, alguém vai ter um testemunho a dar de algo que o Senhor já fez. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Você pode sentar-se.